Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde, irmão. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, eu quero uma vez mais saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus e desejando a cada um de vocês uma abençoada noite de quarta-feira, adentrando a presença do Senhor nosso Deus no terceiro dia do nosso propósito de oração, que tem sobre o tema o grande clamor no livro da intercessão. E você que já está conectado comigo dentro deste propósito, você que já me enviou os nomes de pessoas a qual estaremos apresentando no altar do Senhor nosso Deus. Só creia, conecta comigo a sua fé ao único e verdadeiro Deus que tudo pode, que tudo faz. Eu quero saudar a irmã Rosalina, a irmã Zélia, com boa noite e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas ao terceiro dia do nosso propósito de oração. Aqui, em minhas mãos, já está meu copo com água. Você que crer, você que vai materializar a sua fé, pega o seu copo com água, coloca aí na posição para juntos, daqui a alguns minutos, oremos ao Senhor nosso Deus. Meus irmãos, antes de dar início aqui à leitura, eu quero falar aos irmãos que eu estou assim surpreso dentro da minha fala, se eu posso assim dizer, surpreso, o tanto de pessoas que têm me procurado. Irmão Dinésio, muito obrigado, a paz do Senhor, boa noite, bênção de Deus, Deus abençoe a irmã Mara, o irmão Roberto, hoje já foi trabalhar na ativa, glória a Deus, Deus abençoe a vida dele, tá? Que Deus abençoe poderosamente a sua família, irmã Mara, Deus abençoe a vida do Dinésio, sua família, Deus abençoe a cada um de vocês. Presta bastante atenção. Irmão Cláudio Oliveira, juntamente com a senhora, sua mãe, a irmã Sônia, presente de Deus. Beijo para a senhora, irmã Sônia. Beijo para a senhora. Que o Senhor te fortaleça dia após dia. Glória a Deus. A mamãe do nosso amado irmão Cláudio Oliveira, já tem aí com seus 79 anos, cadeira cativa da live. Oh, glória. Irmãos, eu até seguro aqui as emoções. Irmã Ana, Deus abençoe, a paz do Senhor, boa noite, seja bem-vinda
no nome de Jesus, como as demais irmãs e os demais irmãos. Eu me emociono porque eu tenho recebido mensagens no meu WhatsApp pessoal e algumas no WhatsApp da oração. Algumas em áudio, outras em texto. E quando eu começo a ler ou ouvir, desesperador, ouvir pessoas gritando no sentido de socorro, uma atenção, uma oração, e elas querem esta oração para amenizar a dor, uma luta, uma angústia. E quando eu olho para tudo isso, eu recebi um vídeo agora de uma irmã pedir para me interceder por uma vida de uma jovem que ela passou por uma cirurgia simples, mas ela não voltou a ser mais a mesma jovem. Uma cirurgia que era para ela fazer hoje e receber alta um dia, 2 dias depois. Já tem quase 30 dias que ela está no hospital. E a agonia da mãe, e a agonia dos pais e dos familiares. Então, meus irmãos, eu digo a vocês, tem muitas pessoas sofrendo. E o Senhor, nosso Deus, permite que essa pessoa tenha um contato conosco. Porque por intermédio da oração, o Senhor Deus muda situações. O Senhor Deus muda destino. É o que eu já falei na live anterior, falei no começo desta live e vou continuar falando, batendo nessa tecla e te dando base bíblica como apoio. Hoje eu quero chamar a sua atenção às 21h com mais 11 minutos, um texto de suma importância que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, perdão, irmão, que essa tosse seca está aqui. Presta bastante atenção no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 5 e o versículo de número 12. Só esses 2 versículos que nós vamos ler, tá? Para nossa reflexão nesta noite. Eu quero que você preste bastante atenção. Bastante atenção, tá? Escuta bem. Atos, repetindo, Atos capítulo 12, versículo 5 e versículo de número 12. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo de número 12. E considerando-se ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Hoje eu quero falar com vocês dentro do propósito, o grande clamor, no livro da intercessão. Vou falar sobre a força da intercessão contínua. Vou repetir. Hoje eu quero falar ao seu coração, através do Espírito Santo, a força da intercessão contínua. A base, o texto que nós lemos, Atos capítulo 12, do versículo de número 5 e o versículo de número 12, aonde o Dinésio está nos auxiliando nesta noite. Então presta bastante atenção. Quando a igreja ora, as correntes caem. Você, como eu já ensinei e repito, você precisa focar
crer, acreditar no poder da sua oração. A Bíblia nos aponta, irmã Fátima Ribeiro, a paz do Senhor, boa noite. A Bíblia nos aponta em Marcos, capítulo de número 9, versículo 23, que tudo é possível ao que crer. Marcos, capítulo 10, versículo 27, nos aponta que aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, porque para Deus nada é impossível. Então, estou mostrando a vocês, nesta noite, que quando a igreja ora, as correntes caem. Por que as correntes caem, pastor? Porque há poder na oração. Sim, porque há poder na oração. Porque nós lemos nesta noite que Pedro estava preso, cercado por soldados, acorrentado, com o julgamento marcado. Presta bastante atenção. Os olhos humanos não havia saída. Escuta, ragai Deus. Aos olhos humanos não havia saída. Quantas vezes você está em situação, irmã Isaete, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Quantas vezes você que está ao alcance desta live está em uma situação que você já não vê mais saída, seja na sua vida profissional, espiritual, financeira, física, em outras áreas, a qual você já não vê mais saída, ou até mesmo familiar, com o filho, com a filha. Então, você olha e diz, Deus, e agora, Senhor? A situação de Pedro era essa. Pedro estava aprisionado, não tinha saída, não havia. Humanamente falando, não havia. A morte dele, o julgamento dele já estava marcado. Era no outro dia pela manhã. Mas enquanto o inimigo vigiava, a igreja estava de joelho. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu vou repetir. Enquanto o inimigo vigiava, estava ali centrado, porque já estava marcado, já estava selado a morte de Pedro. Só que o inimigo estava focando em Pedro, mas ele esqueceu que havia uma igreja orando, clamando, suplicando ao Deus Todo-Poderoso. Escuta bem. E a igreja estava de joelhos. Paulo nos afirma em Efésios capítulo 3, versículo de número 14. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo diz assim, ó, e por esta causa me ponho de joelhos perante o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Irmãos, a oração, ela pode ser de pé, ela pode ser deitada, ela pode ser da forma que for, mas se for uma oração sincera. Mas quando você dobra os dois joelhos, coloca os dois pés para trás, Satanás fica doido. Por quê? Porque, em primeiro lugar, joelho é reverência. Você está reverenciando ao Criador, aquele que é mais poderoso do que você. Joelho representa humilhação. Joelho representa o clamor de misericórdia. Então, quando você dobra o seu joelho, inclina a sua cabeça e invoca aquele que tudo pode, irmãos, o céu já começa a se abrir, porque Satanás não resista dois joelhos e dois pés para trás. Alá, pronto, que me faz. Eu estou sentindo Deus aqui nesta mensagem. O Senhor vai te visitar nesta noite de uma forma sobrenatural. Escuta. Então ele fica vigiando, mas a igreja estava de joelhos. Eles podiam estar falando aqui que a igreja podia estar de pé. Ele podia estar falando que a igreja podia estar deitada. Igreja, eu e você, estava de joelhos, clamando sem cessar. Aí eu me lembro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar. Aí eu me lembro de Paulo escrevendo em Efésios, capítulo 6, versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e perseverando. Então dobra a sua atenção, irmã Lídia, Deus abençoe a paz do Senhor. Vamos para o texto. Quando eu vejo aqui
que a igreja estava de joelhos dobrados, clamando ao Deus único sem cessar. Deus ouviu o clamor, enviou o seu anjo. E as correntes se quebraram. Dobra a sua atenção. Em Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia nos afirma que os anjos de Deus são ministros que trabalham em nosso favor, enviado pelo Senhor nosso Deus. Agora imagina só, como o salmista disse no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Imagina um anjo, porque a Bíblia nos afirma em 2 Reis que um só anjo matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Agora imagina um anjo com a espada desembainhada do seu lado. Não tem demônio, não tem ninguém que fica ao seu redor. Então eu digo a você, descansa o teu coração. Enquanto você clama aí, Deus envia o anjo para pelejar em seu favor. Irmã Glória Machado, Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, seja bem-vinda. Então dobra a atenção em nome de Jesus, porque eu estou sentindo a graça dele aqui. Assim também acontece hoje, tá? Hoje também acontece isso. O que acontece, pastor? Nas prisões espirituais, emocionais, familiares, que só se abre quando há intercessores perseverantes. Aleluia. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para isto. Irmãos, o diabo, o adversário da nossa alma, como eu já disse e repito, ele treme quando ele encontra alguém de joelhos suplicando ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele treme. É por isso que eu digo a você que você não pode deixar de orar. A oração mais simples que você fizer é mais poderosa de qualquer demônio no quinto dos infernos. Se você clama ao Pai, dobra o joelho e fala: Senhor meu Deus, eu te suplico em nome do Senhor Jesus, vai de encontro agora ao meu filho, à minha filha, vai de encontro àquela situação que eu apresento nas tuas mãos. Irmão, se prepare que vai vir resultado. Vai vir resultado, se prepara. Porque eu entendo aqui que Pedro estava preso, sentenciado à morte. E a morte, ou o julgamento, já estava marcado. Ao amanhecer do dia seguinte. Mas eu vou mostrar para você algo de suma importância dentro das entrelinhas. A intercessão é uma arma dos que confia no Senhor. Eu vou repetir para que você entenda. Porque quando você sentir aquele peso, quando você sentir os sintomas da opressão, dor na nuca, dor de cabeça, aquele peso sobre a cabeça, sobre os olhos, aquele cansaço, aquele desânimo, é uma opressão espiritual. Você dobra os joelhos, mesmo sem força, fala: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo essas potestades malignas que estão sobre mim, me atacando, me oprimindo, que seja neutralizado agora, irmão. Você vai ver que em segundos esses demônios vão bater retirada. Por quê? Porque ele quer colocar na sua mente, de várias as formas, que a tua oração não está sendo ouvida. E é por isso que ele quer colocar esse peso. Mas eu digo a você que a oração está assim subindo. Por quê? Porque quando você intercede, porque todo intercessor ele precisa de intercessão. Ou seja, a oração é uma via de mão dupla. Você intercede daí e eu intercedo daqui. Então é uma via de mão dupla. Então os intercessores, tá? A intercessão é a arma dos que confiam no Senhor.
Quando você se coloca na posição para interceder por alguém, ou você pede a intercessão, você está dizendo assim: eu confio em Deus Pai. Eu confio no Senhor. Ainda que a circunstância diz que não, mas eu confio no Deus que tudo pode. Isso é aqueles que acreditam no poder da intercessão. Vamos lá. A igreja não tentou fugir. Vou repetir. A igreja não tentou fugir nem negociar com Herodes. Ela orou. Ou seja, a igreja, sabendo que o líder deles foi preso, então, na mente, o diabo jogou: se vocês fugirem, vocês não vão ser condenados. Mas se vocês ficarem, depois da morte de Pedro, vocês, no ditado popular, vocês serão a bola da vez. Mas esse pensamento maligno não criou raiz na igreja de Cristo. Porque a igreja sabia o poder da oração. A igreja sabia o poder da intercessão. Quantas vezes o diabo quer colocar o espírito do medo em você, que hoje eu classifico como síndrome do pânico. Como, pastor? Síndrome do pânico é uma doença? Eu falo que é uma doença espiritual, porque síndrome do pânico não é nada mais do que nada menos do medo. Medo do escuro, medo de sair, perdão, medo de se relacionar. Então isso é o síndrome do pânico, medo. É o demônio que coloca o medo, coloca aqui. Então, ou seja, ele coloca o espírito do medo para que a igreja recuasse. Só que a igreja orando é fortalecida. A oração te fortalece, a oração te encoraja. E aí, a igreja ela não negociou, ela não fugiu e nem negociou com Herodes. Herodes, faz o seguinte: se o senhor poupar nosso líder, nós vamos fazer isso. Se o senhor poupar nosso líder, nós vamos fazer aquilo. Não, a igreja não recuou, a igreja não fugiu, a igreja não negociou com Herodes, a igreja orou. Quando um cristão entende e reconhece que há poder na sua oração, ela não vai recuar e ela nem vai negociar com Satanás. Não vai mesmo. Então você precisa manter a sua postura, a sua posição. Continua orando, que você vai ter o resultado. O verdadeiro intercessor intercede. O verdadeiro intercessor, ele intercede e também entende que a batalha é vencida no altar. Pastor, me prova, eu vou te provar. Se você for para a Bíblia Sagrada, no livro de 1 Reis, capítulo 18, você vai encontrar Elias. Elias diante de 850 profetas falsos, profetas de Baal e de Azerá. A Bíblia nos afirma que naquele exato momento, o que Elias fez? Elias deixa o Deus falso tentar fazer o que ele ia fazer e nada conseguiu. Então Elias disse: agora chegou a minha vez, porque vocês tentaram, o Deus de vocês pode estar dormindo, e por isso que não ouviram vocês. E a Bíblia nos afirma que antes de Elias entrar em oração, Elias preparou o altar. E quando que ele acaba de reparar o altar, ele faz uma oração rápida e objetiva. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E, mano, naquele exato momento, a oração foi respondida. Por quê? Porque a batalha é vencida no altar. Elias estava no altar, porque o altar do Senhor foram destruídos pelos profetas de Baal, pelos profetas de Jezabel. Então Elias, ele consertou o altar que foi destruído pelos falsos profetas. Então quando ele restaura o altar de Deus, Deus se agrada. Ao Deus se agradar, Deus responde à oração do altar.
O que Deus está dizendo no meu coração e o seu coração, que o verdadeiro intercessor entende que a batalha é vencida no altar. Irmão, se você sair do altar, você não vai ter força para vencer. Se você se afastar do altar, que é a fonte, você vai enfraquecer. É por isso que Levítico capítulo 6, versículo de número 13, nos afirma que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E quantas pessoas têm se afastado do altar da oração? Irmã Dulce, Deus te abençoe, boa noite, a paz do Senhor. Quantas pessoas têm se afastado do altar devido à correria do dia a dia? Têm se afastado do altar devido às preocupações do dia a dia? Têm se afastado do altar dando prioridade às outras coisas? Coisas que o Senhor Jesus diz em Mateus 6,33, primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí eu pergunto, as coisas estão vindo em primeiro lugar na sua vida do que a oração, a intercessão? Será que primeiramente você levanta e ora, ou você faz as coisas primeiro para depois orar? Você já levanta da tua cama, você já vai para o joelho e agradece a Deus e apresenta a Deus no seu dia? Ou você já levanta da cama, já escova os dentes, lava o rosto, já toma café, toma o seu banho, e quando você está saindo para o trabalho, você lembra de orar? E tem uns que lembram de orar dentro do ônibus. Não esqueci de orar, vou orar dentro do ônibus. Não é a mesma oração dentro da tua casa, do teu quarto. Começa a colocar Deus em primeiro lugar no altar, que você vai começar a ter resultados na sua vida. Escuta, a força da intercessão está em conhecer quem é Deus. O único que pode mudar o quadro. Aí eu vou citar de novo o rei Ezequias, como eu já falei na live anterior. O rei Ezequias foi sentenciado à morte, tá, por um mensageiro de Deus chamado Isaías. E quando Isaías acaba de entregar a mensagem, Isaías vira as costas e ele olha para a parede e se humilha. Ora. Porque a força da intercessão está em conhecer quem é Deus. E Ezequias conheceu o Deus de misericórdia. Ezequias conheceu o Deus de amor. O Deus que muda destino. O Deus que muda a história. Então o que ele fez? Ele ora e chora com sinceridade. E Deus muda a situação dele. O Senhor nesta noite está falando em meu coração para compartilhar com você. Se você tirar esse tempo e buscar ao Senhor, o Senhor vai se revelar a você. O Senhor Deus vai fazer algo na sua vida que você está mostrando para Ele: Senhor, eu estou te apresentando esta causa, porque o Senhor é o único que pode mudar o quadro dessa situação. Os médicos já fizeram de tudo, o advogado já fez de tudo, o promotor já fizeram de tudo. Agora, Senhor, apresento a Ti esta causa. Não que o Senhor é o último recurso, porque o Senhor também nos manda procurar, Senhor, as autoridades. Eu procurei um advogado humanamente falando, eu procurei um médico humanamente falando, eu busquei os recursos que o Senhor me concedeu. E nenhum dos recursos, meu Pai, humanamente falando, eu tive sucesso. Mas uma coisa eu te digo, agora eu vou buscar o Senhor, porque em Ti eu apresento esta causa, a Ti eu apresento essa situação. E eu creio que o Senhor não falhe, irmãos. É o que o intercessor faz. Entende? O que está diante dos teus olhos, ao seu alcance, você faz. Aquilo que já fugiu do seu alcance, agora está no alcance do eterno. Enquanto a igreja orava, o Senhor Deus se movia. Escuta, em muitas ações da parte de Deus você não vai ver. Não, porque a igreja estava orando, mas a igreja não sabia que o anjo já estava lá dentro do presídio.
A igreja não sabia que o anjo já estava lá dentro da cela. A igreja não sabia que o anjo já estava quebrando a corrente sem fazer barulho. Irmãos, o mal de muitas pessoas é orar e quer ver o milagre acontecer assim, aos olhos nus. Mas a igreja aqui não viu o anjo descer dentro daquele presídio. Mas a igreja continuou a orar. A igreja continuou a orar. Deus está falando com você. Você não precisa ver o agir dos anjos de Deus. Você só precisa orar e descansar naquele que você está buscando. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. A oração, você não vai sentir efeito de imediato, porque a oração ela vai agir no mundo espiritual. Porque enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor desce dentro do presídio. O anjo do Senhor não desce aonde a igreja estava. O anjo do Senhor desce aonde havia necessidade dele estar. E a necessidade do anjo não era estar dentro da igreja. A necessidade do anjo era estar dentro do presídio. Você está entendendo a mensagem? Da forma que o Senhor Deus está falando com você? Enquanto eles oravam, a irmã Glória, a irmã Lídia já entenderam, aleluia. Enquanto eles oravam, o anjo já estava em ação. Olha aí. Enquanto eu e você estamos aqui, nos preparando para entrar em oração, o anjo do Senhor nosso Deus já está designado para fazer algo em meu e em seu favor. Lembra-se, quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, em Mateus capítulo 4, quando Satanás leva ele no alto pináculo e disse, lança daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem para te guardar nos seus caminhos. Então Jesus olha para ele, Satanás, também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus. Só que aí no verso de número 11 do Salmo 91, eu encontro quando o Senhor Deus disse que o Senhor Deus dará ordem aos teus anjos para nos guardar no nosso caminho. Você não precisa ver o anjo. Porque algumas pessoas, se vê o anjo, vão querer adorar o anjo. O anjo não recebe adoração. E você sabia que anjo de Deus, eles podem se transfigurar em ser humano? Sim. Então eu estou dizendo a você, 3 anjos apareceu a Abraão. Lá em Gênesis 17 e 18, 3 anjos aparecem a Abraão. Visita a Abraão 3 anjos, em forma de homens. Os mesmos anjos visitam a Ló, em Sodoma e Gomorra. E o Senhor está falando em meu coração, que o Senhor Deus está te visitando em uma forma humana, e muitas vezes você não está vendo o agir dele. Mas descansa o seu coração.